Bom, a grande preocupação era a seguinte: normalmente, pessoas voltadas à filosofia é que faziam esses questionamentos para a igreja. Então, o que é que a igreja vai fazer? Principalmente na figura do Agostinho. Ela vai se utilizar da filosofia para fundamentar essas verdades de fé. E de qual filosofia ela vai se utilizar? Da filosofia de Platão. Quando o Agostinho lê Platão, ele diz assim: as verdades da Bíblia são muito parecidas com aquelas que Platão pôde deduzir. Platão só não alcançou a verdade em si porque ele não conheceu o Cristo e o Cristo é a verdade. E como que ele vai se utilizar disso? Bom, você sabe que para o Platão existe dois mundos, um que passa pelos seus sentidos e um que só é acessível à razão. Dentro do cristianismo é a mesma coisa. Existe esse mundo e o mundo onde está toda a verdade, que é o céu. E você sabe também que para o Platão existe o bem supremo, né? O bem em si, lá a mais alta ideia do mundo inteligível. E esse bem é representado na figura do próprio demiurgo, que olha para as ideias perfeitas e copia as coisas. Não é difícil de aproximar essas duas teorias. Não é difícil, porque aí nós temos um Deus que tem as ideias do mundo não fora de si, né? Um Deus que não olha para as ideias, mas que tem as ideias do mundo e que a partir da fala cria um mundo do nada. E aí nós temos uma aproximação muito grande da teoria platônica. E quanto à questão de bem, Agostinho continua dizendo: sim, Deus é o bem. E aí você pergunta, então qual é a origem do mal? Qual é a origem do mal? O Agostinho vai explicar da seguinte forma: o mal não existe. Aí você tem que se... Como o mal não existe? A gente vê o mal por aí. Eu já me senti mal. Como o mal não existe? O Agostinho vai dizer assim para você: calma, colarinho. O mal é ausência de bem. Aí você fala: professora, não ajudou muito. Não mesmo. Mas se você parar para pensar, pensa numa lógica da física, por exemplo. A escuridão, ela não existe. A escuridão, ela é o quê? A ausência da luz. A luz existe. Eu posso perceber a luz pelos meus 5 sentidos. Onde a luz está, não existe escuridão. Onde a luz está, não existe escuridão, certo? Onde a escuridão tá, só é escuridão porque não é a presença da luz. Se a luz se faz, não há escuridão. Ou seja, a escuridão é a ausência. Eu vou cobrir a luz aqui na câmera. O que você tem aí pra você? Escuridão. O que eu fiz? Eu criei algo no mundo, né? Eu peguei, criei algo no mundo. Não criei. Eu só extingui a luz. Ou seja, a escuridão é a ausência da luz. A escuridão é a ausência da luz. Assim como o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Se o mal é a ausência, é porque ele não é algo criado, não é algo que existe. Ó, o lápis não é ausência. Aqui, a régua, ela não é ausência. A árvore não é ausência. O corpo humano não é ausência. A escuridão é a ausência da luz. O que existe é a luz. A escuridão é a ausência. Tá? O mal, assim como a luz, é ausência, não é algo criado, não é algo. Ele é a ausência de algo que existe. E o que é algo que existe? O bem, óbvio. E o que é o bem dentro do cristianismo é Deus. Aí você fala: pera, professora, mas como que Deus fica ausente se eu aprendi lá na igreja que ele é onipresente, ou seja, a presença dele está em todos os lugares ao mesmo tempo? Aí eu vou dizer para você: Deus, ele é bom e ele criou os seres humanos a partir do princípio de amor e bondade. E aí vem uma das grandes partes da ética agostiniana, que é a defesa de nós, seres humanos, enquanto seres livres. Para o Agostinho, Deus nos criou e nos fez livres. Livres de maré de si. Absolutamente livres. Certo? Veja bem, você já pensou num programador criando um robô? O robô não é livre. Quem dita as regras do que o robô vai falar, de como o robô vai se
se mexer, de como o robô vai, sei lá, responder aquilo que você precisa, é o programador. O robô não é livre. Pensa na tiazinha do Google, por exemplo. Ela não fala assim, cansei desse trabalho, eu vou vazar daqui, vou sair daqui, eu não quero mais trabalhar no Google. Não, se eu perguntar pra ela, você gosta do seu trabalho? Ela vai dizer, amo o meu trabalho, porque ela é programada pelo Google. Ela não ia tecer uma crítica à indústria googleística. Não, isso não vai acontecer porque ela é programada. O programador que criou você, caro aluno, não te criou programado. Ele deixou você livre. Livre, absolutamente livre. Porque Deus é o amor. Esse lance do amor no Agostinho é algo muito forte. Porque Deus te ama, né? Quando um pai prende o filho demais e ele quer que o filho faça só aquilo que ele quer, ele sufoca o filho não pode ser ele é obrigado a ser aquilo que o pai quer. Deus é bom e ele te criou livre para você ter a sua vida, ser o que você quiser. Só que lembra que eu disse para você que o mal é a ausência do bem? Deus deixou você tão livre, que ele te deixou livre, inclusive, para que você se afaste de Deus. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Deus é a luz. Imagina, então, Deus é a luz. Se Deus é a luz, quando você se afasta dele, automaticamente acontece o quê? Você está do lado do mal. Você cria o mal no mundo, você é responsável pelo mal. O mal, portanto, anota aí no seu caderno, aí onde você estiver. O mal, portanto, é resultado do livre-arbítrio humano na escolha de se afastar de Deus. Como você se afasta de Deus? Como que se afasta de Deus se Deus é onipresente? Deus não deu o manual? Deus não deu o manual com todas as leis boas? Tudo que Deus faz não é bom? As leis de Deus são boas. Você é livre para transgredir a lei de Deus. Só que cada vez que você, irmão, transgride a lei de Deus, o que é que acontece com você? Mal no mundo. Deus disse, não matarás. Quando você mata, mal no mundo. Deus diz, não furtarás. Quando você furta, mal no mundo. Deus diz, não cometerás adultério. Quando você comete adultério, mal no mundo. Você já foi traído, você sabe que não é legal. E assim por diante. Consegue entender? Então, o mal no mundo não é oriundo é difícil, não é resultado não tem a origem em Deus. O mal no mundo tem origem na liberdade de escolher do homem diante daquilo que Deus diz que é bom ou ruim. Você pode escolher pelo mal, só que aí você cria o mal no mundo. Aí nós temos aquilo que Agostinho chama de ética da responsabilidade. Porque você é livre, segundo Agostinho, para todas as coisas, para escolher entre A, B, C, D, E e F, até o Z. J, Y, delta, ômega, você é livre para escolher. Só que sempre que você escolhe, você é responsável pelo mal na sua vida e na vida do outro, do próximo, na vida das outras pessoas que estão à sua volta. Essa é a grande questão. Outra reflexão importante, e aí você pensa numa ética da responsabilidade mesmo, tá? O mal no mundo é a responsabilidade das ações humanas. Então, como você deve andar? Sempre a partir do princípio do bem. O que é o bem? É Deus. Lembra que lá na antiguidade a gente procurava? Qual é o bem? O que é o bem? O bem é viver segundo a razão? O bem é a felicidade? O bem é o quê? É a excelência? O que é o bem? Né? Aqui o bem é Deus. Já está pronto, você não precisa buscar, né? Se é só você seguir aquilo que Deus disse, porque tudo que Deus disse é bom, que você alcança o bem, alcança a felicidade. Porque dentro do cristianismo também tem a dualidade que havia em Platão em corpo e alma. Sua alma é eterna, ela busca voltar para Deus, mas o seu corpo, ele é terreno, ele quer ficar aqui, ele quer continuar aqui. E continuando se prendendo às coisas do mundo, ele é um prendimento egoísta. Bem, não sei se é prendimento, mas ele se prende de um modo egoísta, voltado para ele, né? Por isso que tem amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, aquilo que eu não quero para mim, eu também não quero pro outro. Quando eu vou agir, eu tenho que levar em consideração que eu posso fugir daquilo que o Deus disse, mas eu estou sempre levando o mal para minha vida e para a vida do outro. Ok?
E aí é importante uma reflexão também em Agostinho sobre as duas cidades, certo? Eu disse desse amor egoísta, então o amor de si e o amor do próximo para Agostinho criou duas cidades, mas não é duas cidades de verdade, tá? São duas cidades fictícias. Então ele diz assim, que existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade dos homens é aquela dos que amam a si, dos que amam aqui, né, o seu corpo, a busca pelos prazeres que são egocêntricos, e que é uma cidade má, onde as pessoas sofrem pelo mal oriundo das ações humanas. E existe a cidade de Deus. A cidade de Deus são as pessoas que se voltaram para Deus, seguem as leis de Deus, portanto é uma cidade boa. Aí você para pensar comigo. Lembra que Platão dizia assim que o governante da cidade perfeita era o filósofo, porque ele viu o bem, entendeu a ideia de bem, e aí ele deve governar segundo a ideia de bem? Quem deve governar a cidade perfeita? O sacerdote, né? Aquele que veio da igreja. E aí você tem uma justificativa aí da Idade Média inteirinha dentro do pensamento patrístico. Quem viu o bem? Quando a cidade pode ser boa, pode ser justa? Quando aquele que sabe o que é o bem, quando o representante do bem na terra, representante de Deus na terra, governa a cidade. E aí você sabe a história da Idade Média. Espero que você esteja bem aí na sua casa e no próximo vídeo nós vamos falar da escolástica. Beijos filosóficos, até mais!